Porque vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Porém, não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne. Sejam antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Querem saber qual é o único preceito que se cumpre toda a lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês, porém, vos mordem e vos devoram uns aos outros, vejam bem, para que não sejam mutuamente destruídos. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta. Você sabe que eu não tenho mensagem, eu tenho um texto. Fica aberto aí que daqui a pouco eu volto para o texto e vou te mostrar aí umas coisas lindas que Deus separou para nós. Lutando contra a carne. O início da conversa é sobre a liberdade. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, e você sabe que a carta aos Gálatas, ela tem um detalhe que, se a gente não entender, não perceber, passa batido a mensagem nas palavras. E o detalhe da carta aos Gálatas é um só. O apóstolo Paulo ficou sabendo que a igreja que se reunia na Galácia, e aqui existem duas possibilidades. Onde ficava essa Galácia, que essa igreja se reunia? E aí tem duas regiões que podem ser o lugar exato onde os Gálatas se reuniam. Um mais ao norte, outro mais ao sul. É uma discussão que já dura uns 2000 anos quase, se era a Galácia do norte, se era do sul. Não nos importa saber se era do norte ou do sul. Isso não muda nada no que o Paulo escreveu. Mas um detalhe é muito importante. Os Gálatas, que recebem esse nome por serem o povo da Galácia, eles estavam cometendo um equívoco na sua vivência como cristãos. Eles estavam voltando na prática da vida, da rotina e dos encontros como igreja, eles estavam voltando às velhas práticas judaicas. Tinha gente lá na Galácia que já estava falando em botar uma roupa de sacerdote num homem e trazer um bicho para ele matar, para ser um culto de verdade. E isso chega no ouvido de Paulo. É por isso que o Paulo, durante toda a epístola aos Gálatas, vai trabalhar essa questão de lei, de graça, essa tensão que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. E ele faz isso com maestria. Então, quando ele está dizendo aqui, vocês foram chamados para a liberdade, você precisa ter na sua consciência e não perder de foco até o final do mês, que o que Paulo quer dizer aqui com liberdade, não é poder fazer qualquer coisa. É a liberdade espiritual que nós temos em Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o que Paulo está querendo chamar a atenção dos Gálatas é que eles não precisavam matar nenhum bicho, não precisavam guardar nenhum dia, não precisavam se abster de nenhuma comida, porque Cristo em si já havia cumprido toda a lei, e a fé em Cristo nos leva a essa liberdade de viver amando como Ele nos amou. Portanto, a nossa lei, disse Paulo aos Gálatas, passa a ser o amor.
Se você está fazendo algo com amor, por amor, tá ok. Se não, não vale. Mas não confunda amor com paixão, amor com desejo, amor com natureza pecaminosa. E é exatamente esse o ponto da carta em que nós chegamos, onde Paulo vai mostrar para os Gálatas que é muito fácil, no decorrer da nossa vida, nós confundirmos o que nós amamos e o que nós desejamos. Confundirmos o que nós amamos e o que nós estamos apaixonados. As paixões, que na maioria das vezes são carnais, nos fazem confundir o que é de fato o amor. Amor é sacrifício. O amor que ele usa aqui é o ágape. Não é eros, não é filos, não é estorguê. Não é o desejo carnal com uma outra pessoa, não é gostar da companhia de alguém, não é sentir afeto por alguém por ter um laço biológico. Não, o amor que ele está dizendo aqui é o amor incondicional e sacrificial. Quando eu me ofereço a alguém, por amor ágape, eu faço isso sem colocar condição e faço isso de maneira sacrificial. É o que nos leva a pular na frente de uma bala de revólver para salvar a vida de alguém que não vale nada e que não conhecemos. Isso é o amor bíblico, divino, que Paulo traz aqui para os Gálatas. Isso é amor ágape. É você pular na frente de uma bala para salvar a vida de um estuprador, de um assassino, de alguém que tirou a vida de um ente querido seu. Imagine essa situação. Alguém entrou na sua casa e com um revólver matou a pessoa que você mais ama. Mas talvez o seu amor ali é eros, é filos ou é estorguê. Ou porque é sua esposa, ou seu marido, ou é porque é da sua família, ou é porque é seu amigo. Tirou a vida de quem você mais amava. E aí a polícia invadiu. Só que aquela pessoa que tirou a vida do seu ente querido, só tinha 2 balas no revólver e ele gastou as 2 matando aquela pessoa. E agora ele está sem munição, acuado atrás da geladeira. E o policial arromba a porta, e você está acuado atrás do fogão. E o policial entra e vai. E quando você vê que o policial vai matar o cara que acabou de tirar a vida de quem você ama, você pula na frente da bala do policial para salvar a vida do cara. Isso é o amor que o Paulo está falando aqui. Tem moral? Tem moral? Então não conversa não. Porque Jesus disse assim, ó: se você dá a sua vida por quem você ama, o que tem de mais nisso? Eu quero ver dar a vida por quem não presta. Quero ver morrer numa cruz e se sacrificar para salvar a vida de um ladrão, estuprador, gente ruim, gente que não presta. E a gente vai vivendo a vida, e nossas relações são baseadas nas afinidades. Torce para o mesmo time que o meu, gosta da mesma cor que eu, aprecia a mesma culinária que eu, então nós temos motivos para conviver, e a gente vai estabelecendo laços de amor. Só que esse amor é filos. Aí a gente conhece alguém, fisicamente rola uma atração, começa a conviver, vira uma paixão, toma uma decisão, um compromisso de viverem juntos, vira um amor eros. A Bíblia, quando vai falar de amor entre os filhos de Deus, para com as pessoas, não usa nenhum desses 3, nem eros, nem filos, nem estorguê, usa ágape.
que vos ameis uns aos outros, assim saberão que sois meus discípulos. A palavra ali é ágape. Que vos amem uns aos outros como eu vos amei, ágape. Toda a lei se cumpre num preceito, a saber, amar o próximo, ágape. Portanto, para sermos verdadeiramente livres e vencer a luta contra a carne, esse nosso desejo pecaminoso, egoísta, muitas vezes, a gente pensa primeiro em nós. A gente precisa aprender a amar. Mas amar como Jesus amou. Amar com ágape. Amar quem não presta. Amar quem é chato. Amar quem tem bafo e chulé. Aleluia. Amar quem pega o dinheiro emprestado e não paga de volta. E ainda vira inimigo nosso. Aleluia. O miserável pega o dinheiro, não paga, foge da gente, bloqueia no WhatsApp, ainda vira inimigo. Aí eu quero ver no Natal você comprar um presente lá e dar para ele. Na Páscoa comprar um ovão da Cacau Show e dar para ele. Ah, povo que ama bonito, hein? Meus queridos, essa é a primeira verdade de Deus na Bíblia para nós nessa noite. Ou a gente aprende a amar como Deus nos amou primeiro, ou nós não vamos conseguir lutar contra a carne, não vamos conseguir vencer a carne, porque a nossa carne, o nosso desejo pecaminoso, a nossa natureza pecaminosa, insiste em não fazer isso. A gente não consegue, naturalmente, carnalmente, a gente não consegue tratar o mal com o bem, não consegue. Mas aí o apóstolo Paulo, de maneira inspiradíssima por Deus, traz aqui uma segunda verdade, que é que se não nos amarmos, se não conseguirmos ir na direção do outro, mesmo que ele não preste, uma hora a gente se mata e deixa de existir os dois. Sabe por quê, meu irmão? Porque olho por olho, o mundo acaba cego. Dente por dente, o mundo acaba banguelo. Porque todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Não, estou pregando contra o carnaval e já estou... Você entendeu? Você entendeu? Calma, é só uma ilustração. Todo mundo erra, todo mundo falha, todos nós somos limitados, somos falhos. Esses dias uma pessoa me procurou e falou: pastor, não concordei com aquilo que você fez, achei errado. Falei: amém, aleluia. Pastor, o senhor cometeu um erro. Falei: que ótimo. Aí a pessoa ficou olhando e falou: pastor, o senhor está ouvindo o que eu estou falando? Falei: estou, meu irmão, claro. O senhor cometeu um erro. Falei: amém, meu irmão. Todo mundo erra, ué. Mas o senhor é um pastor. Falei: então, pior. Aí a pessoa que estava ouvindo depois chegou para mim e falou: pastor, como é que o senhor consegue lidar assim tão tranquilo com esse tipo de crítica, de confronto? Eu falei: simples, porque eu tenho consciência de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo. Na ocasião, na data, eu ainda não tinha completado 6, então eu disse para a pessoa: eu tenho 5 anos de ministério, meu irmão. 5 anos de ministério, 35 de vida. Se é para errar, que seja agora. Eu vou deixar para errar quando eu tiver com 30 anos de ministério? Quando eu tiver com 60 de vida, eu vou começar a errar? Não, a hora de errar é agora. Então, enfia o pé na jaca, já que é para errar, vamos errar com gosto. Estamos aprendendo. Um erro só é um erro quando você não aprende nada. Quando você aprende, não é um erro, é uma aula. E de aula em aula, de erro em erro,
A gente vai aprendendo, a gente vai progredindo. Não precisa se massacrar tanto, não. E não precisa massacrar os outros também tanto, não. Todo mundo erra. Você também erra. Então o Paulo diz assim, ó, se vocês ficarem se mordendo, se devorando, uma hora não sobra mais carne para ninguém morder, porque todo mundo se comeu, só sobrou o esqueleto. Aí é um vale de ossos secos, porque todo mundo se mordeu, todo mundo se devorou. A gente sabe que Paulo está falando isso aqui numa metáfora. Aqui não é que ele está dizendo que a igreja é canibal, que o povo anda se mordendo uns aos outros. Isso porque nós já entendemos, e se você veio de manhã, você pegou a aula melhor, que o que Paulo diz no versículo 13, para a gente não usar a liberdade que temos em Cristo para dar ocasião à carne, a gente já entendeu que aquela carne ali não é o músculo do nosso corpo. Porque carne na Bíblia podem ser 3 coisas, está na capa do seu boletim. Carne na Bíblia pode ser o músculo do corpo, como o salmista diz, a minha carne derrete dentro de mim. Ele está falando, o meu corpo está doendo, estou sentindo o meu corpo se derretendo, eu estou com dor no corpo, por causa dessa experiência que eu estou vivendo, que é ruim, psicossomático. Um troço que era espiritual, virou mental e foi para o corpo. Então, carne na Bíblia pode ser o corpo de uma pessoa. Carne na Bíblia pode ser alimento de origem animal. O corvo, lá no livro dos Reis, diz que ele foi levar pão e carne para o profeta Elias, na beira do rio. Carne ali não é o corpo humano, músculos de um corpo humano, é um pedaço de alimento de origem animal, um pedaço de carne, de um boi, de uma vaca, de um sei lá o quê. O corvo levou lá para o Elias, ele comeu pão e carne. Aqui, quando Paulo diz, não usem da liberdade que tem em Cristo para dar a ocasião da carne, ele não está falando contra comer churrasco. Porque carne aqui não é comida de origem animal. Ele não está falando aqui do corpo humano, dos nossos músculos, da carne do ser humano, não. Ele está falando carne num sentido metafórico, que significa natureza pecaminosa. Essa tendência ao pecado que todo ser humano tem, e já nasce assim. Já nasce. Ah não, pastor, os bebezinhos não são pecador, não. Que isso, pastor, uns anjinhos. É? Quem tem sabe. Quem ensinou esses meninos a gritar, gente? A bater? A ser egoísta? É meu. Me dá pro tio. Quem ensinou? Vem no pacote. É a tal da carne que o Paulo está falando aqui. Ó. Portanto, quando ele diz lá embaixo, vocês estão se mordendo e se devorando, não é literal, porque o carne lá do 13, já entendemos que não é músculo do corpo humano. Então aqui é num sentido metafórico de estão falando mal uns dos outros, fofocas e maledicências no meio de vocês. Vocês se mordem e se devoram usando a boca, mas vocês não mordem um ao outro, vocês falam mal um do outro. Se vocês continuarem assim, serão mutuamente destruídos. Por quê? Porque eu falo mal de você, você fala mal de mim. Os dois se destroem. Agora, se eu falo bem de você e você fala bem de mim, nós dois somos abençoados. Simples assim, irmãos. Simples assim. Porque todo mundo tem uma coisa boa para ser elogiada, é só você procurar direitinho. Tem. Então, para lutar contra a carne, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o que é a verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade é ser escravo de Cristo. Paradoxal,
mas verdadeiro. A verdadeira liberdade consiste em sermos escravos de Cristo. Quando que eu sou verdadeiramente livre? Quando eu consigo fazer o que Cristo faria. Ué, mas Cristo foi para a cruz. Ele se deixou prender pelos romanos. Ele se deixou prender naquela cruz. Então ele não foi verdadeiramente livre. É porque você está pensando liberdade em termos físicos. Tem gente que está enjaulado lá num presídio e está mais livre do que quem está aqui andando aqui fora. Porque a liberdade que o Paulo está falando não é física, não é geográfica, é uma liberdade espiritual. Portanto, a verdadeira liberdade é ser escravo de Cristo, porque todo ser humano tem tendência a ser escravo. Depois do pecado, ou seja, de Gênesis 3 para frente na Bíblia, lá do Éden para frente na história da humanidade, todo ser humano nasce escravo. Aí a questão é, de quem você escolhe ser escravo? Porque escravo você é e será. E talvez até depois de morrer continuará sendo. Dependendo para onde você for, continuará sendo escravo. Todos nós somos escravos. Escravizados o tempo inteiro. É uma questão de escolha. Uns escolhem serem escravizados pela tecnologia, outros pelas práticas de vida equivocadas, uns se escravizam pelos vícios, uns são escravos da própria língua, uns são escravos do próprio temperamento, uns são escravos de sua preguiça. Uns são escravos do diabo, escravos de suas tentações, escravos de sua natureza pecaminosa, escravos. Acham que a verdadeira liberdade é poder dizer sim. E aí, velho, quer ir? Pô, eu sou livre. Quero. Eu sou livre para ir naquele lugar, eu sou livre para usar esse tipo de coisa, eu sou livre para botar isso para dentro do meu corpo, eu sou livre para usar essa roupa, esse cabelo, eu sou livre. A verdadeira liberdade é poder dizer não. Uma vez eu estava com a minha esposa, pregando numa cidade muito longe, lá no extremo norte do país, e a igreja que nos recebeu para aquele congresso, onde eu fui ser preletor, eu vou omitir os detalhes porque isso está sendo gravado. E como eu já fui para vários lugares lá no norte, nordeste, então... Mas a igreja naquela ocasião deixou um irmão, responsável pela minha logística, pelo meu translado, me levar para o hotel, me levar para a igreja, para fazer turismo, etc. Um irmão muito gente boa, muito legal, bem abastado, tinha um bom carro, conhecia a cidade, os melhores restaurantes, os pontos turísticos, e foi um excelente anfitrião. Mas depois eu fui descobrir o que eu já percebi no início, que aquele irmão era um novo frequentador da igreja, e que ele foi selecionado pelo pastor da igreja, pelo simples motivo de estar frequentando a igreja e de morar muito próximo onde eu estava hospedado.
mas ele ainda não tinha sido batizado. Ele já havia aceitado a Jesus num pequeno grupo em que participava, numa casa, uma célula, mas ainda não tinha passado pelo processo completo de regeneração. Se é que você me entende, ele ainda estava no processo e gostava de tomar um golinho, socialmente. E aí, num determinado momento, eu não lembro por que causa, mas a minha esposa, eu não sei se ela ficou no hotel ou eu acho que ela estava fazendo umas compras num ponto turístico lá, e eu saí com ele, e ele falou: pastor, vamos ali que eu vou te mostrar onde funciona um negócio. Tinha um negócio lá na cidade, que quando eu era adolescente, da pá virada, eu gostava muito e já tinha ouvido e visto CDs, DVDs e tal. E eu falei, quando eu era moleque, rapaz, eu ouvi dizer de um negócio que acontecia aqui. Ele falou, é aqui na rua de cima. Eu falei, rapaz, não brinca. Ele falou, vamos lá que eu vou te mostrar. E aí eu fui subindo, e quanto mais eu subia a escada, mais piorava a situação carnal do negócio. E aí eu olhei e falei, olha, é igualzinho mesmo o que eu vi quando eu era adolescente. É isso mesmo. Falei, caramba, eu estou aqui. E aí na hora me veio essa convicção. Cara, se fosse há uns 20 anos atrás. E aí ele sentou, chamou o menino do bar assim, falou, me vê aí. E falou, e aí, pastor? Vamos? Eu falei, que é isso, rapaz? Não. Pastor, ninguém te conhece aqui não, pastor. O senhor está a mais de 2.000 quilômetros da sua igreja. Sua esposa está lá embaixo. Daqui a pouco... Pastor, pastor. Fica só entre nós. Miserável. Irmão. Mas foi muito legal aquela oportunidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu olhei dentro do olho daquele senhor, que tinha idade, quase idade para ser meu pai. Olhei dentro do olho dele e falei assim, meu irmão, eu sou livre. Eu já fui escravizado por isso aí, mas hoje eu estou liberto. Ele falou, então pastor, o senhor é livre. Vai falar que a Bíblia proíbe. Eu falei, a Bíblia não proíbe não. Ele falou, então pastor. Eu falei, mas eu sou livre. E a verdadeira liberdade é a capacidade de dizer não para aquilo que eu sei que vai me prejudicar. Você não é livre, porque você não consegue dizer não. Eu poderia dizer sim, mas eu quero dizer não. Isso é liberdade. Eu não troco a minha liberdade por nada. Meu irmão, se eu fosse você, eu permitiria que Jesus, a verdade, te libertasse. E você pudesse olhar para esse copo aí agora, jogar ele aqui na rua e dizer não para exercer a sua liberdade em Cristo. Porque eu não quero usar a minha liberdade para dar ocasião à minha carne. Ele olhou para mim, escorreu uma lágrima no olho, ele jogou o copo fora, me deu um abraço e falou, o senhor ora por mim? Eu falei, agora. E no ritmo que estava rolando lá foi até bom. Eu já abracei ele, e ali mesmo fizemos uma oração. Ele pegou meu contato. Esses dias ele me mandou uma foto, assando um peixe lá, top, e do lado um copinho, e dentro do copinho um líquido preto. E ele me mandou a foto, e na legenda ele escreveu, aí pastor, estou livre. E eu respondi com a mãozinha, o amém, o coração e aquela figurinha. Deus abençoe muitíssimo. Não sei como é que você entrou aqui nessa noite, meu irmão. Não sei quem
Quem entrou com você te algemando, te escravizando? O quê? Porque escravo você entrou aqui essa noite. Eu estou pregando aqui escravizado. E o que me algema nessa hora é o Espírito de Deus que inspirou esta palavra. E eu pretendo, escravizado por este livro, te falar somente a verdade contida aqui. Eu estou escravizado por isso. Eu não posso fazer nada diferente disso. Mas eu sei que tem gente que entrou aqui e não é verdadeiramente livre, porque não tem condições, em alguns momentos, em algumas áreas de sua vida, de dizer não. Então eu quero, em nome de Jesus, o libertador, a verdade que liberta, eu quero te dizer, em Cristo você pode ser livre. Você pode olhar para aquilo que te prejudica, você pode olhar para aquilo que atrasa a sua vida, você pode olhar para aquilo que te amarra e te prende e dizer não, pelo poder da verdade que liberta.